Eu não vou abrir mão dessa fala e vou ser o mais breve possível, porque o esporte olímpico está precisando que alguém fale por ele. E vou dizer um pouquinho mais, vou ser um pouquinho mais amplo, não é só o Flamengo não. O esporte olímpico do Rio de Janeiro, de uma forma geral, se encontra em estado de petição. E olha que nós temos uma Olimpíada aqui. O que será do esporte olímpico no Rio de Janeiro pós-Olimpíada? Então, se não vierem pessoas que realmente entendam de esporte olímpico, que tenham sido formados pelo esporte olímpico, a gente está correndo um sério risco de definhar por completo. Então, eu não poderia deixar de falar. Tem uma pessoa aqui, tem muitas pessoas extremamente especiais aqui, mas tem uma pessoa aqui no plenário aqui que é extremamente significante para mim, que é o Flavinho, mais conhecido por Bacalhau aí, Flavinho. Flavinho foi meu atleta desde esse tamaninho, né? 10 anos de idade, nós éramos pré-mini, lá nos anos 70, anos 80, quando a gente ganhava tudo, numa época em que o Rio de Janeiro não era potência. São Paulo levava todos os craques, São Paulo tinha investimentos elevadíssimos, e nós conseguimos títulos absolutamente improváveis, não impossíveis, mas improváveis. Nós jogávamos lá no ginásio Togo Soares, que aliás foi seu Togo quem me trouxe para o Flamengo, e eu devo a minha formação. Eu me considero um ser humano de uma garra, de uma determinação. Eu luto 24 horas por dia, não tem negócio de impossível, nós vamos ganhar. E eu devo isso, toda a minha personalidade, ao Flamengo. Foi o Flamengo que me formou, foi o esporte olímpico do Flamengo que me formou. O Flamengo é uma força da natureza, e eu me considero um pequeno produto do Flamengo. E depois, no final da minha fala, eu vou explicar o porquê que eu estou sentado aqui hoje. Mas, desde aquela época, que nós treinávamos os jogos de categoria de base, tinha várias categorias que jogavam na segunda-feira. Nós íamos domingo para o Maracanã, todo o time assistiu, o pai do Paulo César Coutinho, aquele time absolutamente fantástico. Quantas vezes o Cláudio Coutinho não foi ver treino nosso, ficava lá de cima vendo o treino, nos convidava depois para ir para a sauna, para conversar sobre tática, né? Eu não quero ser pretencioso, mas overlap, ponto futuro, tem alguma coisa a ver com tática de basquete que a gente conversava para burro na época, entendeu? E havia era um negócio assim, mágico, o Flamengo era mágico, formava cidadãos, formava campeões, né? Teve uma época que metade do basquete de alto nível, de alto rendimento do Brasil tinha passado para as categorias de base do Flamengo, e consequentemente ganhávamos títulos como consequência, não era fim, era consequência. E nós convivíamos. Está aqui o Frederico Flecha, e era assim, tinha uma sala de convivência do esporte olímpico que era só Isabel, Jaqueline, Romulo Arantes, eram os técnicos, era tudo técnico de seleção brasileira. Não tinha como a gente não se capacitar diariamente, se capacitar no esporte e se capacitar como homens, e ajudar a aumentar a emoção, a cada vez mais mistificar a marca Flamengo. O presidente Márcio Braga, na época, reformulou o design da camisa, e nós fomos embarcando nisso, e o Flamengo foi se agigantando em todos os sentidos, não tinha separação. Os jogadores do futebol eles frequentavam, até porque naquela época, quando caiu uma chuvinha, eles entravam lá na nossa quadra, nós tínhamos que fazer parte física na arquibancada, e eles ficavam fazendo treino de Adílio, Zico, 1000 passes de pé, de trivela ali dentro da quadra, e a gente lá, a convivência era muito grande, muito grande. O Flamengo era lindo demais, demais, que saudade disso. E isso tem que voltar, né? Não posso deixar de citar a Norminha e Carminha presentes aqui, né? Dois símbolos formados pelo esporte olímpico do Flamengo. E o Flamengo não forma mais ninguém, gente, desculpem. Nós estamos falando aqui um discurso imenso de futebol, mas o esporte olímpico é igual. Nós temos hoje um comando, o Alexandre Póvoa foi dessa geração. Eu sou meio que culpado disso. O Alexandre Póvoa foi nossa cria, de mini a juvenil, fui o único técnico dele, ele ganhou os títulos dele, é laureado no Flamengo hoje, sob o nosso comando. Mas infelizmente hoje, na nossa época, o camarada para ser técnico do Flamengo era top de carreira. No basquetebol,
era bingo, era piau, era bigu, era só cara fera, super conhecido, com uma carreira longa dentro do basquetebol. De vez em quando agora eu vejo o garoto que está começando, o Flamengo convidar para ser técnico, o cara já não quero, prefiro ficar aqui no clube, no Jequiá, aqui no Mackenzie. Eu não consigo me conformar com isso. Flamengo é top de linha. Flamengo, para um profissional trabalhar no Flamengo, é porque ele já ralou muito, ele já venceu muito, ele já é comprovadamente um excepcional profissional para um dia poder trabalhar no Flamengo. Isso tem que voltar. Então hoje o comando do esporte do Flamengo transformou o Flamengo em autossustentável. Pelo amor de Deus, né? O nosso querido atual presidente falou para mim na campanha passada que era um absurdo o Flamengo estar mantendo um time de basquetebol tão caro. Eles assumiram, o Flamengo estava na metade do Campeonato Brasileiro, do NBB, por toda a sorte do mundo, porque os deuses abençoam o trabalho bem feito do departamento de basquete da gestão anterior, né? O basquetebol venceu aquele NBB. E, consequentemente, com o Alexandre Pobre e com o Marcelo Vitor, que também foi meu atleta, que são apaixonados, evidentemente, por basquete, criaram todo um sistema lá de captação de recursos através da lei de incentivo e hoje conseguem manter o Flamengo com o maior investimento do Brasil, continuando a manter títulos. Só que o Flamengo é muito mais do que basquete. E Flamengo é base. E tudo no mundo se modernizou, menos a base dos esportes olímpicos. O jardim de infância hoje é feito com laptop, com WhatsApp, com sei lá o que lá, né? Os esportes olímpicos continuam sendo ministrados, ensinados, como se ensinavam há 2, 3, 4, 5 gerações atrás. É o mesmo treino de bandeja, é o mesmo treino de cortada. Pô, a coisa mudou muito. A coisa hoje é multidisciplinar. Os esportes, a iniciação, não vou me estender aqui, prometo que estou terminando. A iniciação tem que ser feita com material adaptado, transportável, adesivado. As peneiras esportivas, nós não podemos ficar dentro do Flamengo esperando o talento pegar um ônibus e aparecer lá na Gávea. Nós temos que ir nas escolas, nós temos que ir nas praças, nós temos que ir na praia, encontrar os grandes talentos e aí sim seduzi-los para trazer para a Gávea. Tem muita coisa para mudar, tem muita coisa para ser feita, e o Flamengo tem que ser referência inclusive política. Não é só na federação de futebol, não, é na federação de basquete, na federação de vôlei, na federação de futsal, é na federação de todos os esportes. O Flamengo tem obrigação, o Flamengo é referência e tem que ser. Por isso eu estou aqui hoje, porque o Flamengo é uma força da natureza. E eu não vou mentir não, fazia mais de 2 anos que eu não pisava na Gávea, triste com os caminhos que eu estava enxergando, que eu estava vendo, eu estava completamente desanimado em relação ao Flamengo, não vou mentir não. Mas aí Papai do Céu, que sabe o que faz, me fez encontrar outra força da natureza, porque sinceramente eu nunca vi uma campanha política parecida com o que o Cacau está fazendo. O Cacau conseguiu em 2 meses mostrar para todo mundo como é que o Flamengo deve, qual o caminho que o Flamengo deve seguir. Esse pessoal que está lá há 3 anos deve estar em crise lá. Gente, mas como é que nunca ninguém falou isso? Gente, mas como é que nunca ninguém viu isso? Cada debate, cada entrevista, cada hangout, cada momento, cada oportunidade que se cria para o Cacau falar é uma nova aula de como o Flamengo tem que seguir o seu caminho. Agora, moçada, depende da nossa militância para fazer o Cacau presidente já. Porque com certeza absoluta, não tenho nenhuma dúvida que o Cacau será presidente do Flamengo.